Galera, então fazendo um complemento aí com as razões trigonométricas do triângulo retângulo e os ângulos notáveis, a gente tem o que a gente chama de relação fundamental e uma relação que aparece da tangente. É bem simples, né? Mais uma observação e é um resultado bem útil em alguns momentos, tá? E eu vou usar aqui, explicar a partir desse triângulo retângulo, tá? Tem um triângulo retângulo aqui ABC, catetos AB e BC e hipotenusa AC. Eu vou chamar esse cateto aqui oposto ao ângulo A de A, mesmo, deixa eu colocar aqui por preto, então aqui vai ser A. Cateto oposto ao ângulo C vai ser C. E a hipotenusa, né, está oposta aqui ao ângulo de 90 graus, B vai ser B. Bom, coisa importante, é óbvio, né, a gente tem aqui o ângulo alfa, o ângulo de 90. O ângulo A, então, ele é o complementar do ângulo alfa, né, do ângulo C ali, ou seja, ele é o ângulo que somado com alfa vai dar 90, então a gente pode simplesmente colocar, representá-lo como 90 menos alfa, uma vez que a soma é 180, esse aqui eu já tenho 90, a soma do A com o C também vai dar 90. Então, isso aqui eu tenho alfa, esse ângulo A vai ser o 90 menos alfa, é o complementar do ângulo C, ok? Então, básico aqui, para a gente chegar na primeira relação, que é a relação fundamental, teorema de Pitágoras. A gente sabe que B ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, no caso A ao quadrado mais C ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Se é uma equação, eu vou dividir ambos os lados dessa equação pelo valor do quadrado da hipotenusa. Então, eu vou dividir isso por b ao quadrado. Lógico, como isso é uma igualdade, eu vou ter que dividir também esses dois termos aqui, cada um deles por b ao quadrado. Bom, e aí, pessoal, em que você vai chegar? Do lado de cá, do lado esquerdo da minha igualdade, perceba que eu tenho 1. É b ao quadrado e b ao quadrado. E é óbvio que dividir todo mundo pelo mesmo valor não altera absolutamente nada a minha equação, né? Seria como se eu estivesse dividindo todo mundo no final das contas aí por 1, né? Esses b's aqui eles simplificam, enfim, eles vão sumir. Do lado direito eu vou ter a dividido por b ao quadrado e também mais, né? C sobre b aqui elevado ao quadrado. Olhando com mais carinho para essa equação aqui, a gente tem o seguinte, ó. Fixado o ângulo alfa, ok? O que vai ser a razão entre o cateto adjacente A e a hipotenusa B? É o cosseno de alfa. Eu posso falar que aqui dentro desse parêntese, ó, eu tenho, dentro do parêntese, tá? Cosseno de alfa. Então, que esse parêntese aqui, ele representa para mim o cosseno de alfa ao quadrado. Do mesmo jeito, o que vai ser a razão entre C, que é o cateto oposto, e B, que é a hipotenusa? Bom, vai ser o seno de alfa. Então, significa que dentro desse parênteses, eu tenho seno ao quadrado, dentro do parênteses não, né? Dentro da expressão de alfa. Com isso, a gente chega ao que a gente chama da relação fundamental da trigonometria, que é a seguinte, né? Esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, que para um ângulo agudo qualquer do triângulo, retângulo, né? Para um ângulo qualquer, a gente tem que seno ao quadrado desse ângulo, no caso meu alfa, mais cosseno ao quadrado desse ângulo, no caso meu, repito, alfa, vai ser sempre igual a 1. Essa relação aqui, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1, é o que a gente chama de relação fundamental. Ela é útil. Imagina se você tem o seno do ângulo, né? Se agora, usando essa equação, você consegue achar o cosseno ou vice-versa. Ela é importante, por isso a gente destacar aqui o que a gente chama, então, de relação fundamental. Outra coisa que é legal da gente observar aqui também, né? É relevante, no mínimo relevante, é que se a gente pegar essas razões do seno e do cosseno, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, talvez fique melhor, né? A gente pegar separado, mas se a gente pegar, eu quero dividir aqui agora, deixa eu pegar um pincel de outra cor aqui, pincel pode ser o amarelo mesmo. Eu quero dividir agora o seno de alfa, ok? Seno de alfa pelo cosseno de alfa.
seno de alfa é o cateto oposto a alfa, que é C, dividido pela hipotenusa, que é B. Eu vou dividir agora isso pelo cosseno de alfa, que é o cateto adjacente ao ângulo, que no caso é o A, dividido pela hipotenusa, que é B. Vou poder simplificar esse B com esse B, e chego à conclusão que a razão entre o seno e o cosseno de alfa é C sobre A. Pô, professor, mas C, se a gente olhar aqui, é o cateto oposto a alfa. É isso que a gente tem ali? Cateto oposto a alfa. E A é o cateto adjacente a alfa. Então, quer dizer que a razão entre o seno de alfa e o cosseno de alfa é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente? Isso. Então, quer dizer que a razão entre seno de alfa e cosseno de alfa, para o ângulo alfa, eu poderia ter feito para o ângulo 90 menos alfa, né? Então, o que é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente de alfa. É isso aí. Isso é uma outra forma de você, por exemplo, descobrir quem é a tangente. Você pode simplesmente fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, conforme a gente sabe, ou simplesmente o valor do seno do ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. É um jeito de você também calcular o valor dessa tangente, né? E também não por acaso, né? Se a gente pega aqui, aí eu vou tentar escrever, mas eu acho que falado dá para a gente perceber, né? A gente pega, por exemplo, o seno de alfa, e a gente observa ali na própria figura, né? O seno de alfa, que vai ser o cateto oposto a alfa, que é C, dividido pela hipotenusa, que é B, vai ser igual ao cosseno de 90 menos alfa. Por quê? Porque o que é oposto a alfa é adjacente a 90 menos alfa. E a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, para o ângulo qualquer agudo de um triângulo retângulo, é o cosseno. Então, para o ângulo alfa, eu tenho C sobre B, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para o ângulo de 90 menos alfa, essa mesma razão é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, que é o cosseno. Então, aqui eu chego à conclusão que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, que é 90 menos o ângulo. Não por acaso, se a gente fizer a mesma observação para o cosseno de alfa, a gente chega à conclusão que o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente A, dividido pela hipotenusa B, essa razão A sobre B, vai ser a mesma razão calculada agora para o ângulo 90 menos alfa, porém, o que é adjacente a alfa vai ser o oposto a 90 menos alfa. Então, a razão cateto adjacente dividido pela hipotenusa para o ângulo alfa vai ser a razão cateto oposto dividido pela hipotenusa para o ângulo 90 menos alfa, que é o seu complementar, ou seja, o cosseno de alfa vai ser igual ao seno do seu complementar. Pode colocar os valores aqui para ficar melhor, né? Seno de alfa, que vai ser C sobre B, que é o cosseno de 90 menos alfa. Então, está aí, ó, C sobre B. E o cosseno de alfa, que vai ser igual ao seno de 90 menos alfa, que é o seu complementar, vai ser A sobre B. Aí uma boa observação também, que o seno do ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. E essa é a justificativa. O que é cateto oposto para um vai ser cateto adjacente para o outro. Então a gente tem três coisas legais, né? Que é a relação fundamental, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. A outra relação, que é o outro jeito de a gente calcular a tangente, né? Que é fazendo a razão entre o seno e o cosseno do ângulo. A razão entre o seno e o cosseno vai ser igual a tangente. E por último, só uma observação, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar e vice-versa, né? O cosseno desse ângulo, então, vai ser o seno do seu complementar. Eram essas observações finais que eu tinha. E com aqui a gente termina as aulas de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Um abraço a todos, saúde e alegria. Valeu, galera. Deus abençoe a América. É isso aí.